Meus irmãos, que a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Reverência à palavra do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, engrandecer o teu santo nome na beleza da tua santidade, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede, ó Pai, para estarmos em tua casa, ó Pai. Casa essa de oração, ó Pai. Até agora, ó Pai, o Senhor tem falado conosco, ó Pai, através dos louvores ministrados nos nossos corações. Mas nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor, através do presbítero Cristóvão, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha usá-lo, ó Pai, como o Senhor tem usado, ó Pai. Meu Deus, fala com ele, ó Pai, para falar aos nossos corações, ó Pai. Ministra a palavra do Senhor, ó Pai, através dos lábios dos teus servos, ó Pai, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, edificados, ó Pai, através da palavra do Senhor, ó Pai, que será ministrada para a honra e para a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Amém? Os irmãos que puderem ficar de pé em reverência à palavra de Deus, que fique. Fala sobre o sermão profético à destruição do templo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade, lhe digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então verá o fim. Amém? Os irmãos podem se assentar. Bem, irmãos, aqui nesse texto tem como título o sermão profético. Consta aqui que Jesus estava com os discípulos no templo. E quando eles saíram do templo, eles foram mostrar para Jesus ver como que aquele templo era seguro. Foi mostrar as bases do templo, as pedras que estavam feitas, porque aquele templo, pela história, ele tinha sido reformado por Herodes. E eles olhavam uma estrutura tão bem feita, tão bem segura, que eles foram mostrar para Jesus os alicerces, porque o alicerce era bem firme, que dava para entender que aquele edifício nunca se cairia por terra. E Jesus, olhando para eles, falou o seguinte: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí os discípulos ficaram preocupados com aquela palavra de Jesus, né? De que ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus saiu com eles e foi com eles para o Monte das Oliveiras. E aqui fala que eles, estando
Monte das Oliveiras. Eles chegam para Jesus em particular. Então, quer dizer que só estava Jesus e os discípulos juntos. E eles perguntam para Jesus. Parece uma pergunta, mas são 3 perguntas que ele faz para Jesus. Ele fala: diz-nos quando acontecerão essas coisas. Né? Aquilo que Jesus estava falando que ia acontecer. Quando acontecerão essas coisas? E a segunda pergunta: que sinal haverá da sua vinda? E a terceira pergunta: e a do fim do mundo? Né? Então, são 3 perguntas em uma só. Diz-nos quando serão essas coisas, que sinais haverá da sua vinda e a do fim do mundo. Aí Jesus começa a falar para eles, né? Vede, mas não vos assusteis, porque é mistério que todas essas coisas aconteçam. Portanto, vai aparecer muitos falsos profetas, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se os irmãos conhecerem bem a palavra de Deus e começar a ouvir várias pregações, principalmente nos nossos dias atuais, né, das redes sociais, a gente vai ver que tem muita gente profetizando, né, sem saber o que está profetizando, pregando e falando do que não está de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que eles, se possível, eles enganariam até mesmo aqueles escolhidos. E a palavra de Deus fala para a gente olhar para essas coisas e não se assustar. Porque ele diz: levantará falsos profetas e enganarão a muitos. E tem muitas pessoas sendo enganadas por muitos falsos profetas. Né? Eu mesmo pertenci a uma seita que falava que uma mulher era o Espírito Consolador. Quando eu era menina, minha mãe ia e me levava nesta igreja. E eu achava que aquilo era verdadeiro, né? Falar que uma mulher, por nome Rosa, era o Espírito Consolador. Quando ela morreu, eles embalsamaram ela, deixaram ela na igreja mais de 5 dias, esperando que ela ressuscitasse. Como eles viram que ela não ressuscitou, eles a sepultaram e falou que o espírito dela tinha subido ao céu e estava ao lado de Deus, e que ela se tinha tornado a rainha dos céus. Né? Então, essa é a história de uma igreja que eu pertenci, né? Há 55, 50 e tantos anos atrás que eu saí de lá, eu tinha cerca de 9 anos, né? Hoje eu tenho 65, né? Já tem 50 e poucos anos que eu saí da igreja. Mas eu lembro das músicas que eles fizeram para esta mulher. E minha mãe morreu acreditando nisso. E a gente vê que muitas igrejas igual essa se levantam na face da terra. Quando eu converti nos anos 80, apareceu na Venezuela um homem por nome de Jim Jones. E esse Jim Jones levou muita gente ao suicídio e falava que ele era o pai e que o fim ia chegar, e o dia que o fim fosse chegar, que as pessoas se suicidassem, que aqueles que se suicidassem seriam salvos. E levou 900 pessoas a cometer suicídio. O nome de Jim Jones. Então a gente vai ver que o que Jesus falou aqui: aparecerão muitos homens, muitos profetas, né? Muitos homens dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a palavra de Deus fala assim: portanto, antes de acontecer, vai ter muitas coisas que vai acontecer. Porque, portanto, antes que tudo isso aconteça, vai levantar nações contra nações, reinos contra reino, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Essas coisas que Jesus está escrevendo, nos dias atuais nossos estão acontecendo. Reino contra reino, terremoto, fome, peste, né? E irmão matando irmão, irmã matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. Então, essas coisas, a palavra de Deus fala que isso, quando a gente vê dessas coisas, é apenas o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Então, nós sabemos que o que a palavra de Deus fala, que vai acontecer, o princípio das dores, em nossos dias já está acontecendo. Nós vamos ver que tudo que a palavra fala da vinda de Cristo,
está acontecendo e nós estamos passando como desapercebido. Porque hoje em dia nós estamos olhando para nós mesmos e esquecemos de servir ao Deus Todo-Poderoso. A gente pensa em alimentar bem, em ir numa festa, comer, e às vezes esquecemos de buscar a Deus em oração, de ir cultuar a Deus. E hoje o tema da nossa escola dominical, né, chamou muita atenção, principalmente a minha, né, que lá falava sobre liberdade, né, e qual era o outro? Liberdade e dependência de Deus. Porque a lição foi baseada mais, né, o texto áureo foi baseado em João 15, capítulo 5, que Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos, né? E toda vara que está em mim que não der fruto, corta e lança no fogo, para que essa produza mais fruto. O que quer dizer? Que nós pertencemos a um tronco, a uma árvore, e essa árvore é Cristo. E essa árvore, toda árvore ela produz folhas, ramos, folhas, varas. E essas varas, essas folhas, ela produz fruto. Mas tem folha que está na árvore que ela seca. E quando seca, para que as outras possam produzir fruto, aquela vara seca tem que ser cortada. Tem que ser cortada para não prejudicar as outras que produzem. Corta, lança fora para que as outras produzam mais frutos. E a palavra de Deus fala que nós estamos nele, né, através da palavra que ele nos tem falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus diz que sem ele nada podemos fazer. Então, como que nós queremos servir, andar, né, segundo a nossa própria vontade, esquecendo do autor e consumador da nossa fé? Nós sabemos que pelo gozo que estava proposto para Jesus, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. E nós também temos que ter Jesus como um espelho para nós, que nós devemos olhar para ele como um exemplo, porque ele, sendo filho de Deus, ele se tornou forma de homem, e como homem ele se humilhou, né? Ele enfrentou todos os tipos de afronta, enfrentou o escárnio, enfrentou as acusações, enfrentou a humilhação, mas ele fala que ele sabia que tinha um gozo preparado para eles. Às vezes, quando nós achamos que nós estamos sofrendo demais, que a nossa carga está pesada, e começamos a reclamar, a falar coisas, né, que não convém murmurar. E a palavra de Deus fala que a murmuração é como o pecado de idolatria. Mas nós devemos aprender uma coisa, que o apóstolo Pedro nos ensinou, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Então, quando as coisas para nós estiverem difíceis, e a gente começar a queixar, não. Pedimos a Deus para tomar conta daquilo que nós não estamos conseguindo fazer. Porque a palavra de Deus fala que nós somos dependentes dele. Nós precisamos do Senhor. Tinha um homem que venceu todas as guerras. Toda a guerra que ele ia, ele era vitorioso. Ele era perseguido, ele foi perseguido até pelo filho. Foi perseguido pelo rei que ele trabalhava para aquele rei. Mas depois Deus deu ele a vitória em todas essas coisas. Fez dele um rei. E como rei, ele não teve aquela vida boa. Ele era perseguido, ele ia para a guerra e ele vencia tudo. E depois de todas as coisas, Deus deu ele riqueza, deu ele palácio, deu ele uma família. No fim de tudo, ele falou assim: eu sou pobre e necessitado, porém é o Senhor quem cuida de mim. Então o rei Davi, no Salmo, ele disse: eu sou pobre e necessitado, porém é o Senhor quem cuida de mim. E nós sabemos, quando nós estivermos, né, sofrendo todos esses problemas, que está escrito na Bíblia que nós vamos passar. Nós estamos sujeitos a essas coisas também, a fome, a peste, a perseguições,
de ter filho contra pai, pai contra filho, mas nós sabemos que em todas essas coisas, a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos que nós devemos entregar a Cristo. Ao invés de reclamar, nós vamos orar. Ao invés de lamentar, nós vamos cantar ao Senhor. Ao invés de reclamar, nós vamos cantar. Porque a palavra de Deus, ela tem nos dado exemplo de pessoas que poderia ter blasfemado contra as outras pessoas. Deveria ter reclamado de Deus pelo momento que ele estava passando e fez o contrário. Quando o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos olhar para Jesus, né, que é o autor consumador da nossa fé, ele sabia que Jesus era poderoso para dar a ele a vitória em tudo. A gente vai ver que quando Jesus estava indo para o Calvário, ele como filho de Deus, ele como Deus, ele poderia acabar com aquilo a hora que ele quisesse, mas ele foi submisso ao Pai. Ele não reclamou de estar sendo espancado. Ele não reclamou de ter colocado uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele não reclamou de estar carregando uma cruz na rua para o Calvário, onde ele iria ser crucificado. Ele não reclamou nada disso, né? Ele não blasfemou e não falou nada. Ele apenas levantou a voz ao Pai e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nós vamos ver exemplo de homens como Paulo e Silas, né? Como Pedro. Pedro, ele foi chicoteado, pegou o companheiro dele, Tiago, filho de Zebedeu, enforcou e deixou e guardou ele para matar no outro dia. Mesmo assim, ele não desesperou. Imagina uma pessoa num cárcere, acorrentado as mãos, acorrentado os pés, tendo 4 pessoas na sua frente, mais na frente mais 4 e mais 4. 4 quaternos de guarda, guardando ele para matar no outro dia. Imagine que uma pessoa que ia ser morta no outro dia estava dormindo durante a noite. Imagina a tranquilidade de Pedro. Como é que eu iria sabendo que amanhã eu vou passar pela morte e agora eu vou dormir? Tem aquele sossego para dormir, mas a palavra fala que Pedro estava dormindo. E enquanto ele estava na prisão, a igreja também estava orando. Estava orando por Pedro. E quando chegou a noite, Deus enviou um anjo naquela cadeia. Aquelas cadeias soltas, as correntes soltas, as portas abrem. E o anjo toca em Pedro e fala: levante, toma a tua capa e saia para fora. E aí a gente vê que ele poderia estar ali reclamando: ah, mas Senhor, eu estava pegando a tua palavra, o Senhor não mandou eu anunciar o evangelho, eu anunciei, agora eles, por causa que eu estava anunciando a tua palavra, agora estou guardado para morrer. Muito menos ele falou nada disso. Ele pôs a confiança nele, em Deus. Às vezes o problema na minha casa pode estar difícil, a minha vida com os meus filhos pode não estar boa, mas nós sabemos que a primeira coisa que devemos fazer é entregar nas mãos de Deus. Por isso é que o apóstolo Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem cuida de vós. E a palavra de Deus fala que nesse tempo, né, uns hão de se escandalizar por causa de outros, né, levantarão e enganarão a muitos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a palavra de Deus fala que o evangelho do reino será pregado em toda criatura, em testemunho de todas as pessoas, mas ainda não é o fim. E nós vamos ver que quando se fala aqui nessa pregação de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, fala sobre o sermão, né? O sermão do fim do tempo. E nós sabemos que esse sermão é chamado de sermão profético. E esse sermão profético foi só apenas que Jesus disse que ia levantar nações contra nações, reino contra reino. No capítulo 9 de Daniel, versículo 27, ele vai falar de uma personagem. Essa personagem vai aparecer nos últimos dias. E ele vai se tornar uma pessoa poderosa. E vai se divulgar
que haverá paz em toda a terra. Ele vai governar, é um governo global, vai governar e vai transmitir paz para toda a terra. E a palavra dele fala, quando todo mundo pensar que há paz e segurança, aí verá repetindo a destruição. E a palavra de Deus aqui fala que quando acontecer que o filho da desolação aparecer, daquele que falou o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 7, que ele vai estar no templo de Deus, querendo parecer Deus, vai fazer cessar os sacrifícios contínuos, né? Vai fazer cessar aquilo que o povo buscava para Deus, e vai se querer se tornar Deus, e vai estar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas nós sabemos que nós devemos buscar um Deus todo-poderoso. Sabemos que todas essas coisas é mistério de acontecer. E ele ainda fala assim, ó, observai a parábola da figueira. Quando os seus brotos se tornam tenros, né, e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. E quando vocês virem que estão acontecendo todas essas coisas, sabei que está próximo o fim. Então, esse broto, né, dessa figueira, ela já está acontecendo desde 1945. Porque no ano 70 da nossa era cristã, quando Jesus esteve aqui na Terra, o mundo era dominado pelo Império Romano. E um general chamado General Tito, ele queria acabar com todo o povo de Israel, porque o povo de Israel não aceitava ser subjugado pelo Império Romano, né? A ponto de os discípulos até perguntar a Jesus, em particular, restaurará o Senhor nesse tempo o reino a Israel? Porque ele estava sob o jugo romano. E esse general Tito, ele quis acabar com todo o reino de Israel. Ele chegou, invadiu Israel, Jerusalém, e começou a matar tudo que se encontrava na frente. Ele fez uma desolação, e os judeus, para se salvar, eles fugiram para onde deram. Eles fugiram. Ficaram quase 2000 anos morando em outras terras. E a palavra de Deus fala que até que se completasse o tempo dos gentios, viria o fim. E o tempo dos gentios em Israel começou a se completar no ano de 2945, quando aquele povo, desde os anos 70, eles estavam dispersos, morando em outros países, sendo perseguidos, mortos, injuriados. Eles tiveram agora o direito de ter a nação de Israel de volta. Israel voltou a ser nação depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E aí o reino começou, aí a palavra de Deus fala, essa é a figueira que começou a brotar fruto, a brotar folhas, né? A brotar brotos. E nós sabemos que está próximo o fim. E aí o tempo de Israel, a gente vai ver que as guerras se começaram. E agora, nos nossos dias, nós estamos vendo aí guerra, país contra país, nação contra nação. Um querendo ter direito, outro querendo ter direito daquilo. Mas a palavra de Deus fala que isso aqui já está acontecendo. E que nós devemos olhar que isso aqui é o princípio do fim. Mas ainda não é o fim. E nós que conhecemos a palavra de Deus fala que depois do filho da desolação, né, quando a palavra de Deus fala assim, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem nos telhados, não desça. Aquele que está no campo, não volte para trás. E nós sabemos que haverá tempos de lutas, tempos de tribulações. E a palavra de Deus fala que naquele tempo, muitos vão desejar a morte, e a morte vai fugir deles. Muitos vão chegar no monte e falar, monte caia sobre nós, porque a aflição é tão grande que eles desejam morrer. Mas nós que esperamos a Cristo, nós que conhecemos a Cristo, sabemos que tem uma promessa para cada um de nós. E a palavra de Deus fala que Deus não retarda a sua promessa. Ele é longânimo para conosco.
Porque muitos falam assim, ó, desde quando nossos pais existiram, está falando sobre o fim. Desde quando nossos pais nasceram, eles veem falando que um dia vai haver o fim. Mas a palavra de Deus fala que um dia esse fim vai chegar. Porque Deus, o apóstolo Pedro no capítulo, né, lá em 1 capítulo, ele fala que Deus, ele não retarda a sua promessa. Ele é longânimo para conosco. Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós venhamos a arrepender-se. É por isso que ainda não aconteceu. E aqui a palavra de Deus fala que o evangelho do reino terá que ser pregado em todas as nações, né, em testemunho de todas as gentes. E depois que o evangelho for pregado em testemunho de todas as gentes, e aí então verá o fim. E a palavra de Deus fala que não passará nada disso sem que tudo isso aconteça, porque os céus e a terra passarão. E Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós sabemos que Deus, ele vela pela sua palavra. E que nós, quando estamos vendo aí, né, Estados Unidos mandando lançar bomba no Irã, Irã lançando bomba em Israel, Israel respondendo às bombas. E aí entrou bombardeio o Iraque, bombardeio o Líbano, e não ficou só em duas nações que começou a guerra, está começando a se espalhar. Mas nós sabemos que, como cristãos, que tudo isso é necessário que aconteça. Mas nós somos servos de Deus. E como servos de Deus, nós devemos seguir para o alvo que é Cristo. Isso vai acontecer. As tribulações vão acontecer, o inimigo vai acontecer. Mas nós temos que ter uma coisa certa. Hoje tem muita gente que acredita no fim do tempo de uma forma, outros acreditam de outras. Tem crente que acredita que eles vão passar por isso aqui que fala de tribulação, de grande tribulação. Outros acreditam que não passarão. Mas quem conhece a Bíblia, a gente vai ver que Deus, ele não deixa o justo a perecer com o ímpio. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus, lá no capítulo 18 de Gênesis, versículo 24 e 25. Se o irmão quiser pôr aí, né? Gênesis 18, 24 e 25. A gente vai ver um diálogo de Abraão com Deus, porque Abraão avisou para Deus, ou Deus avisou para Abraão, que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder pelo povo que estava em Sodoma. Os irmãos, coloca aí, Gênesis 18, versículo 24 e 25. Aí Abraão vai perguntar para Deus que se ele vai destruir o justo com o ímpio, se ele não faria justiça, né, o rei de toda a terra. Aí a palavra de Deus fala, talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não perdoará por amor dos 50 os bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido o mesmo pecado? Passa mais um versículo aí. Não faças isso, tu és o juiz do mundo inteiro, por isso agirás com justiça. Na minha Bíblia, na minha versão que é corrigida, né, revista corrigida, ele pergunta, não fará justiça, né, o Senhor, juiz de toda a terra? Então, ele pergunta, vai destruir o justo com o ímpio? Aí Deus vai falar assim, vai falar para ele, se naquela cidade tiver 50 justos, eu não destruirei aquela cidade. Se os irmãos em casa começar a seguir, né, os próximos versículos a seguir, ele vai ver que de 50 ele passa para 45, 45 ele passa para 40, até chegar a 10. Quando chega a 10, até 10 justos, ele fala assim, vai destruir aquela cidade com os 10 justos? E Deus fala, se lá tiver 10 justos, eu não destruirei aquela cidade. Mas nós vamos ver que aquela cidade estava destinada à destruição. Mas ali tinha apenas um homem com suas filhas e sua esposa.
e ele envia 2 anjos na casa daquele homem para tirar aquele homem daquele lugar. E aquelas pessoas começou a interceder pelas outras pessoas, começou a ficar preocupado com as pessoas que iam perecer, a ponto dos anjos pegar eles pelas mãos, puxar, eles saíram puxados da cidade, e Deus não deixou eles ser destruídos com os outros moradores de Sodoma e Gomorra. E há um versículo em Apocalipse capítulo 3, quando Deus manda João escrever à igreja de Laodiceia, ele fala para a igreja de Laodiceia o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Então, o que quer dizer? Que Deus, ele vera pelo justo, e não deixa que o justo perece junto com o ímpio. É por isso que eu creio que a igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação. É certo que nós passaremos por dificuldades, por angústia, por dores, mas essa tribulação de que fala tanto aqui, o justo, aquele que serve a Deus com integridade, a palavra de Deus fala, o próprio Deus fala para a igreja de Filadélfia: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentarem todos os que habitam na terra. Então, nós somos guardados pela mão do Senhor, nós somos seguros pela mão de Deus, mas nós sabemos que para sermos seguros, nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Nós devemos andar diante do Senhor com integridade, buscar fazer o serviço do Senhor, buscar orar, estar presente na presença do Senhor, buscar ajudar o nosso próximo quando ele está, né, na nossa presença. Hoje, na escola dominical, na igreja da criança, estava falando exatamente isso, sobre nós ajudar o nosso próximo. Porque quando fala lá na palavra do bom samaritano, o fariseu querendo se justificar, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Né? E a palavra de Jesus vai deixar para ele bem claro que o nosso próximo é aquele que mais precisa de nós. E ele vai dar uma parábola exatamente com isso, do bom samaritano. Aquele homem que foi assaltado, deixado quase morto na beira do caminho. Aí vem lá um sacerdote. O sacerdote tinha a obrigação de cuidar das feridas do povo. A palavra de Deus fala que ele passa de longe para não cuidar daquele homem. Depois vem o levita, que também tinha a obrigação de cuidar também do enfermo, e ele passa de largo. Depois vem um homem que desce do cavalo, tira o óleo, passa na ferida, cuida daquele homem, leva para um lugar seguro e pede para cuidar daquele homem. E fala assim: e este é samaritano, porque o samaritano era inimigo dos judeus. O que quer dizer? O inimigo que não tinha obrigação, ou pela briga que existia entre eles, por eles não se comunicarem com o outro, ele poderia ter deixado aquele homem, exatamente aquele que era inimigo é que cuidou dele, e aqueles que deveriam cuidar não cuidaram. E aí ele pergunta para o fariseu: quem foi o próximo daquele homem? Né? Aí ele responde: aquele que fez misericórdia para com ele. Aí Jesus foi e falou com o fariseu: vai e faz também o mesmo. Então, é isso que a gente às vezes quer nos justificar e faz perguntas indevidas. Mas nós devemos saber que Cristo, ele como exemplo, ele fala que ele deu a vida por seus amigos, mas pela Bíblia nós éramos considerados inimigos de Deus, e ele deu a vida não pelos amigos, mas pelos inimigos, para nos fazer amigos de Deus. Então, que nós possamos andar na presença de Deus, saber que Deus, ele não retarda a sua promessa, ele quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós venhamos ao arrependimento. E é por isso que nós devemos lutar para levar a palavra de Deus para quem não conhece, orar pelos enfermos, né? Levar pão para quem tem fome, fazer aquilo que Deus ensina. Hoje vai se recolher oferta missionária, né? E o missionário é aquele que tem a obrigação de cuidar da ovelha perdida.
É como o pastor que cuida da ovelha perdida. Nós vamos ver que Jesus, ele cuidou de nós, para que nós não possamos sofrer a destruição que há para vir destruir todo mundo. E quando a gente vai ver aqui em Mateus, no que ele fala da grande tribulação, que fala sobre o sermão profético, né? A destruição do templo, ele vai falar muitas coisas, mas no final ele termina esse sermão profético com uma palavra de 2 servos. E ele pergunta: quem é o servo prudente e fiel, ao qual o Senhor o colocou no seu serviço? E ele fala, e ele mesmo dá a resposta, né? Bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier o achar servindo assim. Então nós temos uma obrigação para que as pessoas não sejam destruídas no dia da grande tribulação. Nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Temos o mandado de Deus de cuidar daqueles que precisam de nós. Mas ele aí vai e fala sobre o outro servo, né? Fala: mas se o mau servo disser consigo, o meu senhor tarde de virá, e comecei a beber, a embriagar com os temulentos. E ele fala: virá o Senhor para aquele servo, o dia e hora em que ele não espera, e o seu fim será pranto e ranger de dentes. Então nós devemos saber que temos a obrigação de servir ao Senhor com integridade de vida. Eu sei que é difícil, mas a gente pode nos esforçar. Sabemos que quando vimos aí os noticiários, né? Eu ultimamente nem estou assistindo jornal, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa falando sobre a guerra. Mas a palavra de Deus fala que isso é apenas o princípio, que nós devemos olhar e não nos assustar, porque isso é necessário que aconteça. Porque nós sabemos que nós temos uma esperança de uma terra melhor e mais feliz do que essa. Nós sabemos que Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós. E Ele está perto, porque Ele disse: se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa esperança é de ter um encontro com Cristo. Amém? Que o Espírito do nosso Deus fale melhor em cada coração.